O governo detalhou o que vai fazer para assegurar a manutenção dos descontos na conta de luz em vigor desde janeiro. A estratégia foi adotada depois que o presidente do Senado, Renan Calheiros, se recusou a votar a medida provisória que trata desse assunto, alegando que ela chegou ao Senado com menos de 7 dias para perder a validade. Vamos então falar com a nossa editora de política, Renata Lopretti. O governo, Renata, vai atuar em 2 frentes. Isso, Mariana, como a gente antecipou ontem no Jornal das 10, a primeira providência será um decreto para adiantar pagamentos do governo às companhias de energia, garantindo a manutenção da tarifa reduzida a partir do momento em que a medida provisória perder a validade. A segunda providência vai ser embarcar o conteúdo da MP vencida dentro de outra MP, que desonera produtos da cesta básica e que vence só em 5 de julho. O repórter especial Gerson Camarote explica os detalhes. Ainda pela manhã, a chefe da Casa Civil apresentou a solução do governo para manter o desconto da conta de luz. Pegar carona numa medida provisória que já está em tramitação no Congresso. Nós estamos fazendo esse encaminhamento para que nós possamos assegurar, como a presidenta se dispôs e determinou a redução da conta de luz. Logo depois, o ministro de Minas e Energia acrescentou que o governo vai antecipar por decreto 2 bilhões e 800 milhões de reais às concessionárias para pagar gastos das termoelétricas e, com isso, evitar reajustes de até 15%. Como estamos tomando todas essas providências para cumprir o compromisso do governo, nada se alterará na conta de energia dos brasileiros. Ou seja, a redução de 20% veio para ser definitiva. O presidente do Senado chegou a receber vários apelos para votar 2 medidas provisórias, incluindo a que permite a redução da conta de luz e que perdem a validade na próxima segunda-feira. O Jornal das 10 acompanhou hoje à tarde uma reunião de Renan com um grupo de senadores. Eles avaliaram a repercussão política da decisão de cumprir o prazo mínimo de 7 dias na análise das MPs que vierem da Câmara. Está agora tranquila a situação em relação ao Palácio Planalto? Absolutamente tranquila, porque a decisão não foi contra a Câmara, nem contra o governo, foi sim em favor do Senado. Era fundamental robustecer o papel constitucional do Senado. No cafezinho, o líder do governo minimizava o clima de ressaca. É bom lembrar de que o regimento da Casa e a Constituição não trata de prazo. Mas para o senador Tucano, o governo foi o principal culpado dos problemas da véspera. O governo não conseguiu fazer o seu dever de casa. O governo tem uma base enorme, mas uma base frágil, uma base eventual que não consegue trazer resultados para o governo. Camarote, nessas ocasiões é praxe dizer que a articulação política do governo não funciona. E, de fato, ela tem falhas grandes e visíveis. Mas você acha que é só isso? Não, Renata, a articulação política não é a única culpada aí dessa paralisia na relação Palácio do Planalto e Congresso Nacional. Olha, a articulação política ela tem um limite de ação. E o limite de ação tem nome e sobrenome. Dilma Rousseff. A ministra de Relações Institucionais, Idely Salvati, e a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, elas só fazem qualquer negociação com autorização expressa da presidente Dilma Rousseff. E quase sempre a presidente Dilma Rousseff tem vetado avanços nessas negociações com os parlamentares, principalmente naquela relação que a gente chama aqui de toma lá da cá, né? Principalmente emenda, liberação de emenda, afagos mesmo. Isso daí tem muita resistência no Palácio Planalto e a gente vê também várias lideranças políticas, Renata, elas se queixando ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da presidente Dilma Rousseff. E é difícil mudar, porque a presidente Dilma Rousseff, de alguma forma, ela capitaliza muito essa imagem de que não aceita muito esse jogo da política. Isso acaba ajudando na popularidade da presidente Dilma. Então, é uma situação muito difícil de ser resolvida. Então, se culpa muito a Idely, se culpa muito a Gleisi Hoffmann, mas, na verdade, existe um limitador maior que a presidente Dilma Rousseff.
uma coisa é certa, a avaliação sim que o Palácio do Planalto comeu mosca no acompanhamento aí dessas duas MPs, nessa demora que a gente percebeu, ficou muito claro essa semana, e a partir de agora haverá sim um cuidado maior para evitar qualquer tipo de atraso na tramitação das MPs. Vamos ver se vai dar certo a partir de agora. Obrigada, Camarote. Olha, o Ministério da Fazenda ainda analisa a solução para outra MP prestes a perder a validade, a 601, que desonera a folha de pagamento de vários setores. O governo entende que essa medida é mais complexa porque mexe com o regime tributário e de solução menos urgente, porque ela trata de uma expectativa futura, enquanto a redução da tarifa de luz já está aí para ser mantida, salvaguardada de alguma maneira. Um outro aspecto é o seguinte, nos últimos dias, ontem e hoje principalmente, muito se falou da recusa do Senado em votar essas duas MPs. Por mais que a gente possa criticar o Congresso por muita coisa, tem uma questão que é a seguinte, de fato seria preciso introduzir alguma racionalidade na tramitação das medidas provisórias. Em 2011, o Senado aprovou uma emenda constitucional que organizava a coisa assim, a Câmara teria 80 dias para votar a MP, 30 dias ficariam para o Senado e 10 para votar a Câmara se fosse necessário. Isso soma 120 dias. Hoje o prazo é de 120 dias, mas não existe nenhuma divisão entre as duas casas. Isso resulta que muitas vezes a MP chega no Senado aos 45 do segundo tempo. Como essa emenda para racionalizar o rito das MPs está dormindo lá na Câmara, o Senado o que ele fez? Colocou um prazo mínimo para si, colocou um prazo de 7 dias para analisar as MPs. Não dá também, Mariana, para dizer que isso é uma desobediência civil, certo? Acho que eu concordo com você então, Renata.